Sentei-me em frente ao espelho e observei meus cabelos, antes perfeitos, cobrindo o chão como um tapete. Fiquei com medo de ouvir o que minha mãe diria quando me visse assim, mas tudo era por causa de um sonho, e eu sinceramente acreditava que uma nova aparência me ajudaria. Olá, meu nome é Samantha e eu tenho 16 anos. Todos os meus amigos dizem que sou uma comediante nata. Eles choram de tanto rir das minhas piadas. Ser a vida e a alma de um grupo é legal, mas eu sempre quis mais. Eu queria me apresentar no palco, ter shows esgotados e me tornar uma verdadeira celebridade. E então, um dia, eu tive essa chance. Naquele dia, como sempre, eu estava guardando meus livros na mochila, pronta para ir para casa, quando, de repente, um professor entrou e anunciou uma notícia inesperada. Nossa escola iria participar de um grande projeto de comédia. Qualquer aluno poderia fazer suas próprias piadas. E se o público e os jurados gostassem, o participante poderia passar para a próxima fase. Sim, aqui estava, a oportunidade perfeita. Eu imediatamente me imaginei no palco com um microfone, o público aplaudindo e os jornalistas fazendo fila para conseguir uma entrevista comigo. Glória, fãs, turnês! Eu sempre sonhei com tudo isso. Eufórica, corri para casa e imediatamente peguei um caderno de dentro da minha mochila. Eu tinha tantas ideias na cabeça que a caneta mal conseguia acompanhar meus pensamentos. Como resultado, fiquei surpresa comigo mesma. O esboço ficou perfeito. Quando eu me apresentasse no palco, tanto o júri quanto o público ficariam encantados. De manhã, felizmente, corri para o casting, mas então fui barrada na entrada. Acabei descobrindo que apenas meninos podiam participar da competição. Todos os meus sonhos desmoronaram em um instante. Eu não iria desistir, mas também não sabia o que fazer. Então decidi pedir a opinião da minha melhor amiga Jess. Qual é o problema? Você vai se transformar em um menino e se apresentar. A Jess disse com confiança. Foi um choque para mim. Afinal, quem em sã consciência confundiria uma menina com um menino? Os juízes não eram cegos e, infelizmente, minhas suspeitas estavam certas. Quando cheguei ao casting, meu cabelo comprido caiu traiçoeiramente do boné e os membros do júri me expulsaram do set. Você não tem ideia do quão chateada eu fiquei. Eu estava prestes a desistir da minha ideia quando, de repente, pensei em um plano maluco. E se eu me transformasse em um cara, raspasse meu cabelo e adotasse alguns jeitos mais masculinos? A Jess ficou chocada, mas quando ela percebeu que eu não iria dar o braço a torcer, ela concordou em ajudar. Passamos a noite toda praticando o meu comportamento masculino. E pela manhã, com as mãos trêmulas, passei um barbeador elétrico na cabeça. Meu objetivo era muito mais importante para mim do que meu cabelo comprido. E as mechas, uma a uma, começaram a cair no chão. Quando saí careca do meu quarto, minha mãe gritou. E quando papai me viu, tudo ficou ainda pior. Meus pais começaram a me repreender, como se meu cabelo fosse a única coisa boa em mim. Sim, não era bem assim que eu tinha imaginado minha transformação. Felizmente, depois de algumas horas de discussão, meus pais e eu chegamos a um acordo que agradou a todos. Até que meu cabelo voltasse a crescer, eu iria de peruca para a escola e para o casting vestida de menino. E naquela manhã, eu melhorei ainda mais. Para parecer um cara, desenhei sobrancelhas grossas e barba por fazer. E com a ajuda de um corretivo, deixei minhas maçãs do rosto e meu queixo mais pontiagudos. Junto com o cabelo raspado, parecia muito convincente. Ensaiei mais uma vez tudo o que aprendi com a Jess e fui confiante para o casting. E desta vez funcionou. Eu me apresentei como Sam e consegui entrar no palco. Assim que subi no palco, comecei a contar as piadas que eu tinha preparado. Parece que as mulheres esqueceram completamente como cozinhar. Afinal, agora existem instruções em todos os lugares. Só falta escreverem na caixa da pizza: abra antes de comer. E nas bananas: coma sem a casca. Eu disse com uma voz grave. Minha apresentação foi como uma tempestade. Alguém até gritou da plateia: cara, mandou bem! Fiquei muito orgulhosa de mim mesma, mas também um pouco triste. Afinal, foi a Samantha quem escreveu as piadas e o Sam foi quem conseguiu o reconhecimento. Mas fui eu que me meti nisso, então não fazia sentido reclamar. Além disso, o júri me passou para a próxima fase, onde eu teria que enfrentar uma forte concorrência. Mas eu não sabia como surpreender o público. Afinal, para fazer um stand-up legal, você precisa contar a verdade sobre a sua vida. E tudo que eu sabia da vida dos caras, acabei usando na primeira apresentação. Em casa, tentei inventar algumas piadas, mas foi em vão. Apenas coisas que seriam engraçadas para garotas vinham à minha mente. E se fossem ditas da boca de um cara, seria completamente sem graça. Em busca de ideias, me empolguei com alguns vídeos de stand-up do YouTube.
e não encontrei solução melhor a não ser copiá-los e juntá-los em um único texto. No início, esse truque realmente funcionou. Imagine, eu até consegui me tornar a favorita dos jurados. De repente, uma das minhas falas foi interrompida por uma voz alta da plateia. Mentiroso! Essa piada não é sua! Alguma vez você já ficou vermelho de tanta vergonha? Esse foi exatamente o meu caso. Eu não sabia o que fazer, então corri para fora do palco ao som de uma multidão descontente. Felizmente, os membros do júri confundiram minha covardia com emoção e me deixaram passar para a próxima fase. Agora eu simplesmente não podia mais me acovardar, mas usar as piadas de outras pessoas como se fossem minhas também não seria mais possível. Eu estava tentando falar como se fosse um cara, mas apenas provocações femininas sobre amigas invejosas e roupas novas me vinham à mente. As coisas não estavam indo bem. E no meio dessa confusão toda, eu não percebi como minha vida ficou terrível. Eu não me importava mais com a aparência que eu tinha. Parei de usar a peruca que meus pais compraram para eu usar na escola. Também parei de usar maquiagem e vestidos e comecei a parecer cada vez mais com um menino. Minhas notas na escola pioraram. As brigas com meus pais se tornaram mais frequentes. Meus colegas não riam mais das minhas piadas e meus amigos começaram a falar cada vez menos comigo. Até mesmo a Jess. Muitas vezes ela admitiu que eu tinha ido longe demais e até me pediu para parar, mas eu não conseguia. Eu já estava muito perto de realizar o meu sonho. Mas essas mudanças não me deixaram mais perto do objetivo. Eu nunca consegui realmente entender o universo masculino para conseguir fazer piadas sobre tópicos familiares a eles. E na semifinal da competição, subi no palco completamente vazia. As piadas eram tão ruins que metade da plateia foi embora antes mesmo do final da minha apresentação. E os jurados decidiram por unanimidade. Não havia lugar para um cara tão sem graça na final. O fracasso na competição foi muito difícil para mim. Passei dias inteiros chorando e ninguém tentou me apoiar. Mesmo na escola, passei a ficar sozinha. Nem as meninas, nem os garotos se aproximaram de mim, porque agora eu não conseguia compartilhar os interesses de nenhum dos dois grupos. De repente, em um desses dias tristes, o professor voltou a fazer um anúncio. A escola seria sede da fase classificatória de um concurso para humoristas mulheres. Eu pulei de alegria. Afinal, essa era a minha chance de consertar as coisas. Imediatamente peguei um velho caderno com as piadas femininas e comecei a me preparar para a apresentação. Durante os ensaios, consegui montar um show muito legal. Então cheguei ao casting com total confiança em minhas habilidades. De repente, fui barrada novamente. Acontece que eles me confundiram com um cara e não me deixaram participar da competição. Você não tem ideia da raiva que eu senti. Afinal, eu era uma menina, uma garota. Eles não conseguiam ver isso. Pelo menos eu poderia provar que eu era mesmo uma garota apresentando meus documentos. Mas eu tive que ir para casa buscá-los. E quando voltei com os documentos em mãos, a seleção já havia acabado. Fiquei com tanta raiva que joguei o caderno com piadas na lixeira. Eu nunca mais precisaria dele. Em casa tive um colapso e no início nem sabia a quem culpar pelos meus fracassos. Mas quando olhei para o meu reflexo no espelho, em meio a lágrimas, recuei de horror. Não pude acreditar que aquela era realmente a minha aparência. Careca, sobrancelhas franzidas, roupa desarrumada. Não é de se admirar que os responsáveis pelo casting não tenham acreditado que eu era mesmo uma garota. E então me lembrei de como eu era, há apenas algumas semanas atrás. Sempre com o cabelo penteado, simpática, sorria docemente e agradava aos outros com piadas discretas. Eu era amada por quem eu era, mas na busca pela popularidade, me tornei irreconhecível. Que pena que percebi isso tarde demais. E mesmo sabendo que eu não conseguiria consertar aquilo, eu estava determinada a dar pelo menos uma olhada no que eu havia perdido. Então, na manhã seguinte, me arrumei. Coloquei uma peruca e um vestido e fui ao concurso como espectadora. Eu esperava ouvir as piadas das outras meninas e aprender com elas, mas eu definitivamente não estava esperando pelo que aconteceu a seguir. Minha melhor amiga Jess entrou no palco e em suas mãos estava o mesmo caderno que eu havia jogado na lixeira no dia anterior. O público congelou de ansiedade e então a Jess disse: "Os elogios femininos são revigorantes. Um dia, uma colega me disse: 'Você está ótima. Obviamente se esforçou muito hoje.' Ela tinha acabado de me humilhar de um jeito legal, mas eu também não cedi. 'Sim, você está ótima também. E só porque os caras não prestam atenção em você.'
A Jess contou todas as piadas que eu tinha inventado, e o público riu e aplaudiu ruidosamente. Me senti como se estivesse no lugar da Jess, e que todos aqueles aplausos eram dirigidos a mim, não àquela mentirosa. Acho que eu nunca fiquei tão zangada assim antes. Afinal, ela puxou meu tapete. Como ela pôde? Éramos melhores amigas. E então decidi tomar medidas desesperadas. Eu já estava me levantando para subir no palco e contar a todos a verdade, quando de repente ouvi a voz da Jess novamente. Todas essas piadas foram escritas pela minha melhor amiga Samantha, mas na busca de um sonho ela se perdeu, se confundiu, passando de uma garota talentosa a um garoto sem talento, disse Jess. E então a Jess pediu ao júri que me deixasse participar do concurso, já que o público havia gostado muito das minhas piadas. Eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Eu realmente teria outra chance, mas o milagre não aconteceu. Os juízes admitiram que se tratava de um material decente, mas as regras eram claras. Todos os participantes já estavam inscritos e participantes novos não podiam mais ser admitidos. Mas a recusa deles não me incomodou em nada. Corri para Jess e a abracei. Afinal, mesmo depois dessa transformação estúpida, eu não fiquei sozinha. Alguém ainda me amava e tentava me ajudar a ser eu mesma de novo. Se não fosse pela Jess, eu provavelmente teria ficado ainda mais chateada depois desse concurso. E agora, eu recuperei minha motivação. Eu queria me tornar aquela Samantha de novo, cujas piadas sinceras levavam as pessoas à loucura. Eu decidi firmemente deixar meu cabelo crescer e desaprender os modos de menino para participar da competição no próximo ano. Quais mudanças malucas você já fez para realizar um sonho? Me conte nos comentários.